Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e vamos fazer hoje a nossa análise de fechamento. Lembrando que o meu intuito com esses vídeos é ajudar vocês a entender alguma forma em que vocês possam fazer a análise de vocês, conseguir fazer uma leitura melhor do gráfico, entendendo aqui alguns modos diferentes. Tanto que em diversos vídeos eu uso, por exemplo, modelos do David Landry para operar, eu uso alguns da média móvel de 20, outros eu uso o MACD, para vocês verem diversas formas diferentes e de repente se identificar com cada um deles, beleza? Nada do que eu recomendo aqui é compra ou venda de qualquer tipo de ativo financeiro, até porque eu não posso fazer isso. E aí a ideia aqui é só ajudar vocês mesmos a desenvolverem a forma de vocês de operar, beleza? Então, vamos lá. A gente está vendo aqui o Ibov, né? Essas médias que vocês estão vendo aqui, elas são as médias móveis de 400. Eu falei sobre ela no último vídeo, que foi sobre a MM400 do Palex. Inclusive, teve um comentário no canal que foi do Marcos. Ele pediu para eu poder lembrar que tem uma 400 que não é do Palex, que é de um trader por nome de Alexandre. E eu não sei quem é a pessoa, mas então uma dessas 400 pertence a ele, beleza? Então só para poder ressaltar aí. Bom, se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link aí da descrição. Tenho certeza que tem algum modelo que você vai gostar. São mais de 30 modelos, tem desconto para vocês também. E se você estiver chegando agora no canal, tem curso de análise técnica gratuito aí, é uma playlist, é só você olhar aí no canal. Tem um guia de setups com diversos setups para você olhar, fazer seus testes e estudar mais. Então tem bastante conteúdo para você, tem as dicas de trade, que são dicas de diversos traders que eu às vezes traduzo e trago para cá, alguns pensamentos meus que eu coloco ali também, para poder ajudar vocês, beleza? Então vamos lá. Esse daqui é o Ibov, né? O que acontece aqui? Essas médias, como eu falei, são as 400. Se você não viu o vídeo ainda que eu falo sobre essas médias, eu vou deixar ele aqui em cima para você dar um clique, assiste lá. E é muito importante que você assista o vídeo todo. Teve alguns comentários mal criados aqui, né, de algumas pessoas que estão achando que eu estou falando que é uma média mágica que vai fazer milagre. Não é isso. Eu explico ao decorrer do vídeo o que acontece, então eu vou fazer a análise com base nessas médias aqui para poder explicar para vocês, beleza? O que está acontecendo aqui e por que essas médias têm uma relevância, por que elas são importantes e que talvez valha a pena você colocar elas no gráfico de vocês, mas é muito importante que você assista ao vídeo do setup do Bowtie também, do David Landry, que eu trouxe para cá, coloquei aqui, eu vou deixar ele no link aqui em cima também, e quando você assistir os dois, as coisas vão fazer muito mais sentido, tá bom? Então vamos começar a analisar aqui os papéis, né? Esses que vocês estão vendo aqui são alguns papéis modelos, são os 20 papéis, acho 20, 15, sei lá, mais negociados na bolsa, então eu uso eles como exemplo porque tem maior volatilidade, tem mais volume, etc. E eu também filtrei eles por volume, tá? Mais negociado com volume. Então essas médias aqui que você está vendo são as 400 que eu comentei no último vídeo, e essa outra pequenininha aqui mais perto que você está vendo é a média móvel de 20, aritmética, simples, sem nada demais, tá? Então olha só, essa zona aqui que está acontecendo aqui, essa movimentação, essa parte onde estão as médias aqui, elas têm muita importância, como a gente pode ver, por exemplo, o preço chega aqui nessa zona, é uma zona para a gente ficar atento. Ele chegou na amarela, bateu, caiu. Existem algumas formas de a gente utilizar isso como sistema de entrada, mas a ideia da média não é exatamente essa. Eu quero que você perceba o seguinte, a gente está no time frame diário. Se eu colocar, olha o que está acontecendo aqui, ó. Entre 99 mil pontos e 89 mil pontos, eu vou colocar aqui a média aqui nos 96, beleza? Que é onde está a média do meio. O que acontece se eu pego aqui e coloco no gráfico mensal? A minha média de 20, aritmética, normal no gráfico mensal, está na casa dos 99 mil pontos. Então, quando eu estou aqui no gráfico diário e eu tenho a zona da 400 passando aqui, eu sei que eu estou em um momento, em uma zona de preço onde o gráfico mensal acabou de chegar na média móvel de 20. Então, se você está acostumado a utilizar a média móvel de 20, a 400 faz muito sentido para você enxergar um time frame muito maior e, de repente, encontrar grandes movimentos para você poder entrar no mercado, tá? Então, conforme eu for passando as ações aqui, tenta prestar um pouco de atenção nisso, porque pode fazer bastante sentido para você também. Se você tiver, por exemplo, num gráfico de 10 minutos, você vai perceber
que a 400 vai estar passando numa região aqui, que é onde está passando a média móvel de 20 no gráfico diário. Então, para quem gosta de fazer isso, de entrar sempre a favor do time frame maior, a 400 funciona muito bem por isso, beleza? Não é magia, é matemática, é só conta, é só isso, tranquilo? Então, vamos lá. O Ibov, então, a gente percebe que ele está acima da média de 20, né, do gráfico mensal, e ele acabou de fazer um pivô de alta. Lembrando que um pivô de alta é a movimentação de quando faz um topo, aí o mercado faz um recuo e aí ele rompe o topo anterior, caracterizando um pivô de alta. A gente ainda tem aqui uma zona de resistência, né, que precisaria esperar para ser melhor, a gente precisaria esperar ele romper, voltar nesse topo aqui, né, nessa zona aqui onde ele está agora, para depois pensar numa entrada, até porque aqui já é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 7º dia, né? Foram 6 dias consecutivos de alta e está fazendo um pequeno inside barzinho no dia de hoje. Então, o ideal seria a gente esperar um recuo. Esse recuo poderia ser aqui na média móvel de 20, que coincide com o momento onde está a média móvel de 400, aqui a amarelinha, beleza? Que é a aritmética mesmo. O mais importante é a gente seguir pela média móvel de 20. Eu, pelo menos, eu gosto muito de me guiar pela média móvel de 20. Então, se o preço está acima da média móvel de 20 e ela está ascendente, eu penso em comprar, tá? Então, nesse momento, eu esperaria qualquer recuo para poder executar um dos setups que tem aqui no canal de compra. Qualquer um deles, o que for da sua escolha. Então, vamos lá. Temos Ambev. O que a Ambev está fazendo? Ó, ela chegou aqui, bateu na 400 e voltou. Lembrando que a 400 é de 20 no mensal. E aí ela fez essa queda, voltou, e a partir desse momento aqui, ela começou a fazer pivô de alta, fez mais um, perdeu um fundo e agora rompeu para cima com força, chegando novamente na zona da média móvel de 20 do gráfico mensal, que é a nossa 400. Então, o que a gente poderia esperar nesse momento? Eu estou aqui com 2 indicadores abaixo, que, por exemplo, é o MACD. Para quem estiver pensando em uma entrada baseada no MACD, a gente precisaria esperar que ele fizesse uma barrinha menor do que a anterior para pensar em uma venda no rompimento da mínima, por exemplo. Ou que ele suba, desça, para quem estiver pensando em compra, a gente começaria a buscar um momento em que ele chegasse perto da média móvel de 20 e ele fizesse uma barrinha como isso daqui, ó, que ela fez um pouquinho mais alta do que a anterior para poder começar a considerar uma compra. Ou nesse cenário aqui, onde o MACD volta a cair e aí ele faz a primeira barrinha mais alta do que a anterior, a gente marca aquele candle e começa a pensar em um cenário mais de compra, beleza? Contando que a gente vai ter então uma alta. Então, por enquanto, eu entendo que a Ambev ainda está lateralizada e a gente não teria nada para poder fazer, tranquilo? B3SA3, olha só, ela está chegando já bem perto de novo da média móvel de 20 no gráfico mensal, certo? Que é a nossa média móvel de 400, então vou me referir a ela só como a 400, e ela já está fazendo uma movimentação interessante, ó. Ela trabalhou bastante tempo acima da média móvel de 20, e aí ela passou para baixo, indicando uma correção ou queda. E aí ela começou a tentar furar e falhou, tentou furar, veio aqui e começou a fazer pivôzinho de alta, que aqui rompeu, depois mais um pivôzinho de alta, caiu, fez um pivô de baixa, porque rompeu o fundo anterior e subiu. Então isso daqui pode indicar para a gente uma lateralização na B3SA3, porém um rompimento dessa máxima caracteriza um pivô de alta, certo? E o pivô de alta a gente mediria da mínima para a máxima daqui, com alvo em 100%, o que não deixa muito interessante. Então o alvo poderia ser em 1618 ou no topo mais alto à esquerda, né, perto dessa zona aqui, que seria ali em 68 e 83, por exemplo. Tá? Então isso daí vai do momento de cada um. Por exemplo, hoje fechando o Inside Bar, se você ainda não assistiu o setup do Inside Bar, tem aqui no canal, eu vou deixar ele no card aqui em cima para você. É só você clicar aí e ver. Então, sendo um inside bar, a gente poderia considerar, por exemplo, lembrando que isso daqui não é call, tá? Seria o rompimento dessa máxima aqui com 100% para cima, em 58,73. Por outro lado, isso daqui também é um padrão Shark, tá vendo? É um inside bar dentro do outro. Então, a gente poderia, inclusive, considerar o rompimento aqui com um alvo em 100% da amplitude da barra maior, beleza?
E aí, para quem prefere risco-retorno, né, sacrificando um pouco a taxa de acerto para ter um risco-retorno e um payoff maior, pode tentar botar um alvo lá em 1,618 ou em 2 vezes o risco atual. Tranquilo? Então, por enquanto a média está lateral, não tem muito o que fazer, e a gente percebe que nessa zona aqui, as pessoas que estão há meses esperando para poder comprar, na média de 20, perto da média dos últimos 20 meses, por exemplo, quando chegar aqui a gente pode esperar por uma pressão de compra muito grande. E com isso o mercado tende a fazer uma movimentação mais expressiva de alta, beleza? Então fundos duplos, ombro, cabeça, ombro invertido aqui, ou um estocástico sobrevendido com preço de fechamento de reversão, algo do tipo, poderia indicar para a gente alguns sinais de compra, beleza? E aí vai depender de cada um. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, então, né, a gente imagina que precisaria romper o topo para poder pensar em tomar posições de compra. BBAS3, olha só, estamos chegando na zona de venda do gráfico mensal, então é uma zona um pouco perigosa para quem está pensando em tomar a posição de compra agora. Porém, se você não está considerando isso daqui, a gente está vendo aqui ó, mais um inside bar, certo? Teve um gap, uma movimentação muito forte aqui, né, de mínima para máxima aqui, que chegou a 17% com gap. Então, isso daqui fazendo uma correção, a gente poderia pensar em tomar entradas daqui, né, posição de compra. Porém, no momento, BBAS está lateralizado, tá vendo? Ó, topos aqui, nessa região, fundos aqui, não tem muito o que fazer, o ideal é esperar e não tomar nenhum tipo de posição ali, ok? A gente tem, então, BBDC4, que, vamos lá, BBDC4, estamos entrando na mesma zona de venda, daqui do tempo gráfico maior, do gráfico mensal, e ele já deu mais uma esticada para cima, deu uma lateralizada agora e tem que esperar retornar para poder pensar em compra. É importante ressaltar que isso daqui já é um pivô de alta. Ó. Esse movimento aqui para cá, ele já rompeu esse topo aqui, deixa eu inserir aqui o contador de candle, inserir, ele já rompeu o topo que tinha sido feito no candle 206, então agora o ideal seria ele dar uma esticada, voltar, sentar aqui no topo anterior, certo? Fazendo essa movimentação aqui, para a gente poder pensar em alguma movimentação de compra a partir desse ponto aqui, beleza? Não é ideal vender, a gente ainda tem momento de compra ainda tem uma alta, isso aqui ainda foi um topo rompido, então teria que esperar. E como eu falo, quando eu penso em gráfico diário, semanal, etc., eu só penso em compras, tá? Então eu nunca estou pensando em vender. Vamos lá em EQTL, olha a EQTL. Isso aqui ressalta muito o que eu falei. A média móvel de 400, ela não é uma média móvel mágica, quando eu falo que parece magia, porque parece, tá? Mas é porque é matemática mesmo. A gente chegou na média de 20, olha o que aconteceu. A gente pode notar que o MACD, em algum momento, fez uma barra maior do que a anterior, e aí eu vou marcar essa barra aqui, ó, aqui, vou marcar lá no gráfico também, e vou voltar aqui. Pronto, foi essa barra branca. Então, a partir dessa barra branca, a gente já tem a movimentação do mensal jogando o preço para cima e a gente tem agora um retorno no topo anterior rompido, que seria esse daqui, certo? Então, um sinal de compra aqui, ou o MACD virando aqui para cima, fazendo uma barrinha maior do que a anterior, um preço de fechamento de reversão, um inside bar, qualquer desculpa para comprar um fundo duplo, um ombro cabeça a ombro, que poderia considerar isso aqui, né? E agora fazendo o ombro torto, qualquer coisa do tipo poderia considerar uma compra para a gente, e considerando isso daqui como um pivô, 1, 2, esperando romper aqui, tá? Porque aqui ele rompe para cima e rompe para baixo, então isso aqui ainda indicaria venda. Agora ele rompe para cima, rompe para baixo, e a gente precisaria então uma entrada mais agressiva de um sinal de reversão aqui, ou rompimento do topo, para poder ir buscar aqui o que seria em EQTL quase o topo histórico, aqui em 26,70. Beleza? Então, seria isso aqui. Para a EQTL está muito interessante, eu vou até começar a pensar em minhas tomadas de posições agora, que eu estou líquido de novo.
Então eu estou começando a pensar em uma entrada ou um rompimento desse candle, de repente amanhã se fizer um candlezinho menor, vou ver algo do tipo. E como vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar com o retorno de 2 para 1, beleza? Lembrando, nada disso aqui é recomendação, ok? É só um estudo para vocês aprenderem aqui algumas formas diferentes, verem algumas formas diferentes de analisar o mercado, tá bom? GNDI, vamos lá. GNDI bateu no topo aqui, que foi um topo mais importante, certo? Nessa zona aqui, e agora está retornando à média. É possível que esse retorno à média faça com que o preço venha subir para romper aqui, mas ainda é lateralizado e não vale a pena tomar esse risco, tá bom? Se o MACD começar a apontar aqui uma barrinha um pouquinho maior do que a outra, é o momento de considerar. Tem um setup do Doji aqui no canal também, se você não conhece. Hoje está fechando um Doji. O setup do Doji é bem simples. Quando o mercado fecha um Doji, a gente toma posição no próprio fechamento. Então, tomaria uma posição aqui, no fechamento mesmo do dia de hoje, né, ou bem próximo ao fechamento. E o alvo seria 2 vezes o risco para cima, que seria isso aqui, certo? É um scalpzinho, basicamente. Ele é muito rápido, uma movimentação bem rápida. Ou, para quem prefere o risco-retorno maior, a gente, com a entrada aqui no fechamento do Doji, pode tomar um alvo de 2 vezes a amplitude do Doji, ficando com risco-retorno de 4 para 1, 5 para 1, algo assim, beleza? Então dá uma olhada no link aí, eu não sei se já coloquei aqui antes, se estou colocando agora, mas dá uma olhada no setup do Doji também, porque pode ser interessante para você, tranquilo? Vamos lá. Itaúsa bateu no meu alvo, fiquei muito feliz por isso, porque eu entrei aqui em 8,93, na verdade eu entrei até um pouquinho antes, porque ele rompeu e voltou um pouquinho, então eu entrei a 8,91, mas eu considero 8,93, e aí o meu risco era de 2% e o meu alvo era de 20%, então eu acabei batendo lá e aí liquidei, na verdade minha saída estava em 10,74, eu saí em 10,70, o que foi muito legal, beleza? E aí nós estamos entrando na zona, e olha só que interessante, quando ele chegou ali, agora ele já está marcando o inside bar, dando uma congestionada, para decidir o que vai acontecer. Eu vou limpar esses estudos aqui para ficar mais simples para a gente, tá? E vou colocar aqui no gráfico mensal, um mês. E olha só que interessante. Eu entendo que a partir desse momento, isso daqui foi uma retração, essa foi uma movimentação de compra importante, considerando pra gente, eu vou colocar aqui, isso aqui é interessante, alguém comentou, vou colocar aqui o gráfico de Elliott para vocês darem uma olhada. Se a gente conectar esses topos aqui, um pouco mais importantes, esses daqui, a gente já teve o rompimento que daria uma entrada em um pivô para esse movimento todo aqui em 100% ou em 1618, que é basicamente o topo anterior do gráfico mensal, beleza? Então, Itaúsa foi muito interessante essa movimentação, e aí a partir do momento que ela subir, pensar em dar uma retraída quando eu penso em tomar posições de novo, tá? Então é só para vocês verem aí que o gráfico de Elliott pode ser bem interessante e que essa movimentação de Itaúsa também tá bem legal para a gente poder pensar em tomar posições, ok? YouTube está fazendo basicamente a mesma coisa, ó, gráfico mensal, igualzinho, vou voltar para o gráfico diário, acabou de fazer um 2 de lá, então a gente pode esperar uma correção, vou limpar os estudos aqui também, excluir os estudos, sim, e olha só, topo, voltou, rompeu o topo anterior. Isso daqui é quando o mercado está fazendo um pivô de alta, beleza? Ele já fez um pivô aqui, vou desenhar, ó. Ele fez um pivô aqui, desceu, rompeu o topo anterior, fez mais um pivô, desceu, não perdeu o fundo anterior, fez um inside bar e agora ele rompeu o topo anterior, e no momento que ele voltar por aqui e der um sinal de reversão, a gente poderia então começar a pensar em tomar posições de compra. Entendeu como é que funciona? Isso daqui é basicamente para esse action puro. Rompe, volta, senta no suporte, que antes era resistência, um sinal de reversão e a gente entra. Um sinal de reversão aqui pode ser só um candle branco, por exemplo. Chegou aqui, fez um candle branco, entrada no rompimento é considerado um sinal de reversão também, beleza? Bem interessante, né? E para ficar mais legal ainda, o ideal seria ele romper a 400 e voltar, e aí sim dar esse sinal. E a gente esperaria talvez alguns meses de alta tranquilo em Itubi ou Itaúsa também, beleza? Bom, JBSS3, vou limpar os estudos também, porque eu acho que
fica mais claro para você entender quando eu faço os desenhos aqui, certo? A gente teve aqui então a conexão. Vamos colocar o gráfico de Elliott de novo, que eu achei ele bem interessante. Ó. A gente teve aqui a conexão entre os topos. Depois a gente teve aqui um efeito sanfona, certo? Ele estava fazendo fundos mais baixos, com alargamento, e de repente esse fundo ele ficou no mesmo nível do outro, o que pode caracterizar para a gente um fundo duplo aqui, certo? Ou ele pode voltar aqui embaixo e fazer essa movimentação aqui para engatar uma alta. E aí a gente poderia fazer essa movimentação, fazendo uma análise, ó, conectando os fundos aqui. No momento que ela perder esse fundo, a gente vai esperar começar uma movimentação de alta, certo? Uma movimentação de baixa, uma correção, onde o gráfico começaria de repente a fazer isso aqui. E no momento que ele fizesse esse movimento aqui, a gente ficaria atento para o rompimento desse pivôzinho de alta. Beleza? Parece interessante para você? Para mim parece bastante interessante, embora, né, JBSS3 não seja lá a melhor ação para a gente poder fazer isso, mas como exemplo para você estudar, pode ser sim bem interessante, beleza? Vamos lá então, lojas Renner. Hoje eu não vou ver todas as ações, tá? Porque eu tô demorando aqui um pouquinho mais para poder explicar. Lojas Renner fez um negócio bem interessante, eu vou deixar aqui no gráfico de candle novamente. Então ela, ó, fez o topo aqui, ela fez aquele rompimento, tá caindo, e essa queda ela não é uma queda muito expressiva de quem quer voltar para a congestão, como aconteceu aqui, tá vendo? Ó? Nesse candle 174, ele não fez essa movimentação tão expressiva no candle atual, que é o 216. Aqui também, ó, quando ele chegou no topo, ele fez um dojizinho e aí o candle de queda era muito forte. E quando ele está chegando perto do topo, ele normalmente está fazendo isso. Dessa vez, ele fez fortes candles de alta, depois ele vem aqui com esse candlezinho de baixa, e um sinal de reversão poderia indicar que o rompimento dessa congestão levaria o mercado a um movimento de 100% desse congestionamento aqui, levando o preço lá, por exemplo, para 54,89, etc. Tá? Lembrando, nada disso é call, ok? É só estudo, tanto que eu estou mostrando diversas técnicas diferentes aqui para vocês avaliarem. Então, ó, a gente pega aqui, vou deletar, só para ficar claro, tá vendo? Só para poder ficar só os indicadores aqui para a gente. E seria bem interessante, então, se ele voltasse e deixasse um sinal de reversão com a média móvel de 20, e eu ficaria mais confortável, inclusive, se ele desse uma congestionada aqui, ao invés de voltar. Porque indica que não estão conseguindo vender o suficiente para fazer com que o preço caia, certo? Magazine Luiza. Bom, Magazine Luiza, né, fez essa queda aqui agora, hoje está fazendo inside bar. Para quem já está acostumado com um padrão de inside bar e está pensando na compra, você poderia então considerar toda essa movimentação aqui, a partir do rompimento para cima, que bateria basicamente no topo anterior, ou para quem já está querendo fazer mais no estilo do que eu mostrei no vídeo do inside bar, esse seria um inside bar de venda, com alvo para baixo. E aí é interessante para quem estiver olhando no day trade, a perda da mínima pode indicar que o alvo do inside bar, né, por ser 23,20, poderia indicar uma possibilidade boa de que atinja esse alvo, beleza? Novamente, não é indicação de nada. Bom, Natura acabou de fazer um belíssimo preço de fechamento de reversão. E o preço de fechamento de reversão para a gente também tem aqui no canal, tá? Todos esses setups que eu estou falando aqui, basicamente, quase todos, tirando o do Doji, eu conheci através do canal do Stormer, tá bem legal, se você não conhecer, dá uma olhada lá ainda. Então, o preço de fechamento de reversão teria como alvo aqui 2 vezes o risco atual, buscando quase 9% de lucro sobre o risco corrido, beleza? Bom, eu não vou passar sobre os outros, só vou dar uma olhada aqui no dólar, porque eu sei que muita gente se interessa no dólar, inclusive eu que tenho investimentos em dólar, tenho parte da minha renda aqui em dólar, então me interessa saber o que o dólar vai fazer. Isso aqui não me agrada muito, né, porque indica uma possibilidade de queda do dólar na perda dessa mínima aqui, e por análise técnica, né, diria que isso aqui está fazendo um mastro bandeira, e aí a gente teria um alvo bem lá embaixo em 4,78, o que pessoalmente eu acho improvável, beleza? Então eu considero aqui que o mais provável é que ele fique lateralizado dentro dessa zona. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, dentro dessa zona que vocês estão vendo aqui,
tá? Esse período aqui, vamos tirar, tira, esse período aqui é o mais provável que o gráfico fique congestionado por um tempo aqui, porque ele vazou. Então seria isso aqui, tá? É o que eu estou olhando aqui, enfim. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que isso aqui tenha te ajudado a aprender a fazer algum tipo de análise diferente. De repente, alguma pequena técnica do que eu mostrei aqui, você pode incorporar no seu trade system, você pode incorporar nos seus estudos. Estudem bastante, porque nada disso aqui é fácil. E, bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se puder, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!